Sou advogado de formação, tenho aí uma longa experiência na área jurídica, sou professor do mestrado em Direito Tributário da Federal do Rio Grande do Sul, tenho 6 pós-graduações, livros escritos, mas tecnicamente eu não sou um advogado. Eu sempre fui um empreendedor e uma pessoa da área comercial. E nessa minha jornada eu sempre tive à frente desde o meu primeiro escritório na área comercial e anos sócio do Grupo Estúdio, e há um ano e aproximadamente fechou um ano mês passado, investido da Preâmbulo. Infelizmente, eu sou um founder, mas não necessariamente da Preâmbulo Tech, e sim dessa startup investida pela Preâmbulo. Fui diretor comercial da empresa de 1º de setembro do ano passado até 1º de agosto desse ano, quando passei o cargo para o Alexandre Viola, que foi quem bateu esse papo com vocês na semana passada, e justamente para me dedicar para essa startup que a gente vai lançar. Estão todos convidados, estaremos na Fenaló dia 25, quarta-feira da semana que vem, às 17 horas. Então, a gente vai lançar essa startup. Eu posso dar uma dica, é uma fintech, e a gente vai ter a presença do economista Ricardo Amorim conosco para fazer o lançamento. Quero deixá-los bem à vontade para perguntar, livremente, respeitando as regras, evidentemente, desse momento, né, como o Thomas bem comentou, e aquilo que eu achar que não devo comentar, eu vou dizer, não, esse tema é um tema estratégico para a companhia. Mas como é um exercício, não se constranjam em perguntar, perguntem livremente, se deixa que eu faça o juízo, e se o Thomas achar que eu estou falando demais, também o Thomas fica bem à vontade, caso isso faz parte do processo que eles precisam desenvolver, me ajude com isso também, tá, Thomas? Então, pessoal, fiquem à vontade. A dinâmica é eles perguntam, eu respondo, né? Pessoal, é isso, né? Eu quero fazer uma pergunta. Eu sou gaúcho, beleza? E estou tomando chimarrão, tá? Beleza, só para eu sou gaúcho e estou tomando chimarrão, evidentemente, né? Então, não se constranjam com isso. Beleza. Se tiver barulho, perdão, é que eu estou num congresso na faculdade. Mas, enfim, eu gostaria de saber se vocês têm uma sede física da empresa, se tem mais de uma, em quais localidades, ou se vocês trabalham mais no âmbito digital. Tá. A Preâmbulo tem sede física em Curitiba, e a Preâmbulo investiu em várias empresas, né, para formar um ecossistema para o direito, né, para a área jurídica. A nossa empresa está sediada em Porto Alegre e tem empresa sediada aí no Rio de Janeiro também, entre as investidas. Nós trabalhamos no sistema misto, híbrido, né? Beleza, então obrigado. A turma vem presencial alguns dias e a liderança vai todos os dias. E eu posso emendar aqui só uma pergunta rápida? Eu queria saber mais ou menos de principais custos que vocês têm na empresa em relação à parte operacional, a entrega do produto e etc. Basicamente, a tecnologia são 2 grandes custos, né? O maior sempre são as pessoas, e, na verdade, são nossos maiores ativos. O segundo maior custo é processamento de dados. Hoje, com o sistema de nuvem, a gente tem os fornecedores, as Big Techs, que é Google, Amazon e Microsoft, são os principais Big Techs que fornecem serviços de armazenamento e processamento de nuvem. É o segundo maior custo das companhias de tecnologia, né? Então, justamente, hoje tudo é feito em nuvem, né? Pouquíssimas empresas têm estratégias de processamento e armazenamento próprio. E aquelas que têm, acabam tendo uma estratégia complementar, que tem armazenamento ou processamento local, mas com redundância na nuvem, né? Porque a grande vantagem da nuvem é que tu não para. Aqui caiu a luz, caiu o servidor, caiu o link de internet, se for local, tu para. É muito mais econômico, mas tem questões de garantia de entrega que hoje são muito sensíveis, né? Então, primeiro, pessoas, segundo, armazenamento e processamento. Valeu. À vontade. Vamos lá, pessoal. Opa, bom dia, Casa, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Tudo tranquilo. E minha pergunta é justamente sobre uma dos produtos de vocês, que é a Agnes. Eu queria saber, principalmente a Agnes, ela é meio, como eu posso
pensar, ela é presa ao sistema judicial brasileiro ou ela pode ser implementada numa possível internacionalização? Desculpa, pode ser coisa do futuro, mas basicamente isso, ela pode ser, por exemplo, ela é presa ou ela pode ser por escritório de contabilidade, pode ser para gestão de documentos, assim. Desculpa a pergunta mal feita, mas é que eu pensei... Não, entendi. Bom, a Agnes é o produto autônomo, tá? Ela é autônoma, então tu pode direcionar ela a qualquer processo em que tu precisa ter ou uma padronização do conhecimento ou uma transferência adequada de informações de uma ponta para outra. A Agnes, vocês entenderam bem, ela é isso. Na área do jurídico, tu cria uma área de decisões e tu cria uma área de questionamento a partir de perguntas e respostas, tu monta uma resposta adequada aos questionamentos que foram feitos. Isso permite que o escritório de advocacia, quando ela está aplicada ao direito, padronizem as melhores respostas. Você sabe que no escritório de advocacia, que é o nosso público-alvo principal, né, existem pessoas com níveis acadêmicos diferentes. E isso, consequentemente, leva a nível de responsabilidade, remuneração e entrega diferente. Então, um recém-formado tem uma entrega. Uma pessoa com 20 anos de profissão, com um mestrado, doutorado, com muita experiência, tem outra entrega. E a Agnes permite que você pegue conhecimento desse cara de 20 anos e permita que o recém-formado usufrua adequadamente daquele questionamento, que tu padroniza perguntas e respostas com uma entrega de qualidade. E quando ela é usada dentro do ecossistema da Preâmbulo, ela tem integrações que facilitam isso. Por exemplo, no CPJ. Então, tu pode sair do CPJ para a Agnes, ele já alimenta as informações básicas das partes, dos clientes, tu responde o questionário da Agnes e devolve para o CPJ, não só a peça, mas com uma estrutura de respostas que levaram àquela peça, para que o escritório possa mapear no futuro se é um problema da infraestrutura da peça ou do processo de questionário. Quer dizer, o cara ter respondido A, respondeu B, e consequentemente informou errado a peça. Mas quando ela é aplicada para fora, ela pode ser aplicada em qualquer iniciativa econômica. Ela pode ser aplicada, por exemplo, no INSS. Lá no centro de atendimento do INSS, se tu fizer um questionário que atenda lá o jurídico do INSS, por exemplo, a procuradoria do INSS, a informação vai chegar correta nele. Por quê? Porque ele vai estabelecer quais são as perguntas que são necessárias que sejam feitas e ele vai atribuir uma resposta a cada tipo de pergunta. E aí, quando ele vai receber a informação, ele padroniza. Então, ela assim, é flexível, ela é autônoma, mas ela tem alguma vantagem quando é aplicada para quem é o destinatário das ferramentas da própria Preâmbulo. Foi claro? Sim, muito obrigado. Claro. Fala, Cazê, bom dia, tudo bem? Bom dia. É o seguinte, deixa eu perguntar, a gente estava em dúvida acerca da aquisição de clientes, como é feita a aquisição de clientes pela Preâmbulo e qual que é o foco desses clientes? No caso, vocês focam, tem uma equipe, por exemplo, para o pequeno escritório, para o médio, para o grande, como que é feita essa aquisição e qual que é o foco de vocês? Tá. Hoje, quando a gente fala em Preâmbulo Tech, a gente já não fala mais numa única empresa, e sim no conceito de ecossistema. Tá? Então, hoje nós temos dentro do ecossistema de softwares para escritórios de advocacia, o CPJ3C, que é um software voltado a grandes escritórios acima de 50 usuários. Nós temos o Office ADV, que é um software que vai entre os 50 e os 10 usuários, 5 usuários. E nós vamos lançar na Fenaló um sistema, isso, tá, Thomas, não é segredo, a gente pode falar, tá? O segredo é outra startup. É um sistema chamado MIRT, que a gente está posicionando ele para o advogado que trabalha de maneira individual ou iniciante, o advogado que quer uma mobilidade maior. Por que 3 produtos? E já vou falar da questão, Leonardo, que envolve a captação. Porque depende da fase da carreira dos advogados, as necessidades são diferentes. Então, quando tem um CPJ, para te fazer uma tarefa, às vezes tu tem que fazer 5 cliques. Exemplo, gerar um relatório. Um relatório para um escritório de 1.000 usuários, como nós temos clientes de 1.000 usuários, ele quer saber
o cliente, a matéria, o juízo, a taxa de sucesso, a taxa de insucesso. Quer dizer, para fazer um relatório, ele tem que ter vários campos que ele quer mapear para entregar para o seu cliente. Um cara com 20 advogados, via de regra, não tem esse nível de exigência dos clientes. E um advogado autônomo, cara, ele quer saber só quantos processos o cliente tem. O cliente não exige dele que ele tenha um dashboard de, cara, a matéria 1 se comporta de tal maneira no juízo da filial 2, ou no juízo da filial de Porto Alegre é diferente do juízo da filial de São Paulo, e daí eu tenho que ter políticas que envolvam aquela matéria de maneira diferente em São Paulo e de Porto Alegre. O cliente pequeno não precisa disso. Então, os dois sistemas entregam relatórios, mas um tem um clique, seleciona o cliente e sai o relatório, o Office tu tem 2, 3 cliques, e no CPJ tem 10 cliques, né? E daí, quando tu pega um cliente pequenininho e faz ele fazer 10 cliques, ele não quer. Daí tu tem churn. E daí, então, a gente desenvolveu essas 3 ferramentas para poder atender fases diferentes da advocacia. A captação de clientes se dá basicamente num processo de inbound e outbound. Inbound, a gente tem uma estratégia de mídia paga, através dos canais Facebook, Instagram e Google Ads, onde a gente trabalha aí os benefícios dos sistemas atrelados a cada perfil de usuário. Então, a gente consegue hoje, com ferramentas de Business Intelligence, né, que a gente tem lá uma ferramenta que é terceirizada, que nós conseguimos entender quem são os advogados do Brasil, aonde eles estão localizados, quantos processos eles têm, quantos sócios eles têm, e nós modelamos, clusterizamos cada um desses caras para que as mídias pagas atinjam cada um deles com os argumentos necessários para cada característica. E isso também é alimentado pelo outbound. O outbound, então, quando os times comerciais mapeiam através dessa ferramenta o lead, ele faz uma estratégia de captação com um argumento, com um script de argumento específico para cada lead. Então, é um processo de, tanto no inbound quanto no outbound, primeiro, de compreensão do mercado, segundo, de classificação de argumentos diferentes para cada fase de advocacia, e a partir disso, cria um script que é feito em mídia paga e também em ligações de outbound. Tu tinha mais uma pergunta, né, Leonardo? Complementar, retenção também, né? Chegou a falar de retenção, ó. É isso? Se quiser comentar, ajuda muito, por favor. Tá bom. A estratégia de retenção também é diferente, tá? Porque a estratégia de onboarding é diferente para cada perfil de cliente. Então, no Meet, a gente não vai ter atendimento humanizado, chatbot. A gente tem um sistema, uma plataforma de perguntas e respostas de abertura de ticket por dentro do sistema. Então, em tese, todos os processos que são feitos dentro do sistema estão mapeados por artigos com vídeos explicativos. Então, o cliente quer saber como fazer um protocolo. Ele bota no chat ali do sistema, protocolo. Aparecem todos os artigos de protocolo com um vídeo explicativo. É quase como um YouTube embedado dentro do sistema. É claro, esse cara, como ele tem uma carência diferente de atendimento, ele paga menos por isso, ele aceita e está tudo bem. O Office já tem um atendimento humanizado, com tanto abertura de chat, tem esse processo de links, mas tem atendimento pessoal. Assim, tem reunião, tem onboarding, tem explicação, mas é um onboarding mais rápido, né? E o CPJ aí tem 3 equipes. Tem equipe de helpdesk, tem equipe de sucesso do cliente e tem equipe de retenção. Helpdesk, funções técnicas, sucesso do cliente, performance e retenção. Quando o cliente pede churn, entra uma equipe como se fosse bombeiro para reter o cara. Então, também tem carências diferentes, porque ele exige, né, pelo seu tamanho, um atendimento diferenciado. Isso como dica, assim, pessoal, isso não existe uma forma correta ou mágica, tá? Existe assim, se tu entender o teu cliente, o teu público, tu tem que entender a carência dele, como que ele se comporta, qual a expectativa que ele tem, e aí tu cria uma estratégia que atenda aquela expectativa. E tem uma curva de aprendizado também dentro de cada estratégia, né? Tu está sempre aprendendo, porque tu acertar uma estratégia hoje não significa dizer que ela vai ser sempre a mesma, porque só a gente fazer uma análise nos 3 anos, tudo mudou.
3 anos para cá, tudo mudou. As exigências das pessoas mudaram, as carências mudaram. Essa questão que o João perguntou no começo ali, é home, é físico, é presencial, como é que faz? Quer dizer, até no processo de contratação hoje, ser 100% presencial é um desafio de contratamentos, né? Então, como tudo muda, a gente tem que aprender a mudar rapidamente também, entender os sinais de mudança do mercado e adaptar os processos internos de maneira muito rápida para não ficar, não ser expulso do mercado. Não sei se respondi, Leonardo. Respondeu sim, tudo certo, obrigado. De nada. Oi, Casa, eu tenho uma pergunta. Você está conseguindo me ouvir direito? Perfeito, Thaís, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Eu tenho uma pergunta. Hoje, o que vocês enxergam assim como principal dor do cliente de vocês e que talvez possa ser um campo de atuação futuro, assim? Tá. Aí, deixa eu só fazer uma pergunta para o Thomas. Deixa eu fazer a pergunta de como eu respondo, tá, Thomas? Respondo na luz só da Preâmbulo Tech ou do ecossistema da Preâmbulo? Vocês estão avaliando a Preâmbulo Tech, né? Eles têm a liberdade para pensar e eu acho que você pode comentar a partir da Preâmbulo Tech, mas nessa resposta da Preâmbulo Tech talvez dá um indício de ecossistema para que eles possam pensar no ecossistema por si só. Então, eu vou falar de maneira mais genérica e aberta. Lembrando, assim, Preâmbulo Tech é uma empresa que tem 35 anos, vem investindo em outras empresas para complementar o ecossistema e atender essas dores, tá, Thaís? Não existe uma única dor. Quando a gente olha para advogado, tem hoje um total de... Estima-se que até o final de 2023 chegaremos a 2 milhões de advogados inscritos na ordem, né? Em 2020 eram 1 milhão e 400. Desses 2 milhões de advogados, ou vou falar do 1 milhão e 400 que os dados são exatos, eles estão constituídos em 125 mil CNPJs, são 125 mil escritórios de advocacia, cujo KNAI é prestação de serviços jurídicos. Estima-se que 60% aproximadamente atua dentro desses 125 mil escritórios. Então, aí, para facilitar minha conta para os 2 milhões, 1 milhão e 200 está em escritórios, 800 mil estão fora. O público crescente da advocacia, ele é jovem, então tem muito advogado entrando, e as mulheres já ultrapassaram os homens, né? Então, as mulheres já são mais advogadas do que homens, isso foi uma virada de chave, acho que em 2021, que aconteceu, né? Passaram a entrar na ordem mais mulheres do que homens. E então, quando a gente olha dentro desses, de novo, com 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, tem uma faixa grande até os 30 anos. Então, esses caras, a gente entende que eles têm dores de liberdade, têm dores de mobilidade e têm dores de flexibilidade. Porque eles são ou autônomos ou estão dentro de um escritório e não querem essa carreira engessada de todo dia, de chegar às 8h30 da manhã, de usar terno, de sair ao meio-dia, de voltar uma. Por isso que nós estamos lançando o Mirt, que é uma plataforma que traz esses conceitos, né? Mirt, inclusive, é uma homenagem ao significado da Mirtes Gomes, que foi a primeira advogada mulher do Brasil. Não necessariamente a ela como figura, mas sim o que ela representou para a advocacia, a quebra de barreiras, a ruptura com os dogmas daquele momento, e assim já tentando trazer um sistema que represente isso, né? Que dê liberdade, flexibilidade, não só de uso, mas como comercial. E que traga um conceito novo hoje, que é um conceito de comunidade, quer dizer, a gente está preparando um sistema que as pessoas podem falar entre si, né? Podem compartilhar, que é uma comunidade. Aí tu vai para um público mais mediano, um cara lá dos 40 anos de idade, 35 em diante. Esse cara tem a importância da mobilidade, isso além das funcionalidades, tá? Porque as funcionalidades hoje, elas são essenciais. Então, hoje o Poder Judiciário dita a velocidade das transformações nos softwares. Por quê? Processo eletrônico muda a regra, não tem mais processo físico. Então, eu tenho que adaptar o software ao eletrônico.
Muda a publicação para intimação. Eu não tenho que fazer, eu tenho que adaptar o software para intimação. Eu não posso ficar na publicação. Então, muito das funcionalidades que vêm de um software, elas vêm ditadas pelo próprio Poder Judiciário. Aí tu vai para o escritório mais velho, ele quer controle, ele quer esses 5 cliques, ele quer saber a hora que a pessoa logou, a hora que ela deslogou, quantas horas trabalhou. Mudam as carências. E daí tem um outro pacote de serviços que eu não diria que são dores, essencialmente, mas que são comodidades, como integrações com outras plataformas. Nós não temos um sistema fechado, e sim um sistema aberto. Quer dizer, o cara quer integrar o banco dele conosco, pode integrar. Quer integrar o software de contabilidade, pode integrar. Por quê? Para facilitar as demais ações que uma empresa... E vocês nunca podem esquecer que essas 120 mil empresas que são escritórios de advocacia, elas são empresas, é uma atividade empreendedora. O advogado, ele é um empreendedor. Empreendedores não são só aqueles que fazem startups. Quando a gente se lança no mercado para começar um negócio, a gente está empreendendo. Né? Então, eles precisam ter resultado, precisam ter lucro, precisam ter eficiência na entrega. Então, as dores se transformam, mas a gente tem que entender a partir de qual público se vai atender. Né? Então, não existem dores únicas, são várias dores por fase, por maturidade profissional, mas a gente, do lado de cá, tem que entender, cara, com quem que eu estou falando agora? Agora eu estou falando com o advogado jovem, então eu tenho que olhar a dor daquele segmento, daquela fase de advocacia. Eu estou falando com o advogado maduro, eu estou falando com os big players, e aí nós temos aí a Preâmbulo, ela é destacada, a maior empresa nos bigs, né? Então, hoje a Preâmbulo ocupa o topo da pirâmide dos maiores escritórios do Brasil. Então, os escritórios acima de 200 usuários, nós somos líderes com 70% do mercado, né? Aí vai baixando a pirâmide, vamos perdendo eficiência, perdendo densidade, e chega lá no baixinho e nós estamos zero. Por isso que a gente está lançando o Meet para fazer parte dessa jornada toda. Respondi, Thaís? Me ajudem a saber se eu respondi, tá? E complementa a pergunta, se eu não fui tão claro, porque eu abri demais o leque, quiser fechar, fazer um corte na pergunta, melhorar, fiquem à vontade, tá, pessoal? Respondeu sim, Casa. Muito obrigada. De nada. Fala, Kazan. Bom dia. Tudo bem, Caio? Como é feito a venda na Preâmbulo, por exemplo? É por software, é uma mensalidade, é um pacote? E se você puder comentar em valores também, e agradecer. Obrigado. A Preâmbulo tem de maneira geral, 2 fontes de receitas, tá? A licença, que é o que a gente chama de MRR, e os serviços. Então, Preâmbulo Tech, licença, hoje, R$ 86,00 por usuário, mais R$ 20,00 de nuvem. Office ADV, R$ 79,00 por usuário, incluída a nuvem. Mirt, possivelmente vai ter um plano que a gente vai lançar na quarta-feira, um plano free, limitado a 50 processos, e depois um plano de R$ 69,90 para um usuário. Depois tem uma outra fonte de receita, que são os serviços. Aí, quais são os serviços? São aquelas funcionalidades do software. Por exemplo, que a nota de expediente seja capturada nos diários oficiais e entregue dentro do software. Aí elas são precificadas por termo. Então, um advogado pode ter 100 usuários e ter uma nota de expediente. Por quê? Porque ele tem uma política de que todas as notas, só ele assina as petições, né? Monitoramento de processos é por processo por mês. É 50 centavos por processo por mês. Intimações é R$ 30,00 por tribunal. Então, o advogado trabalha em um tribunal, paga R$ 30,00. Trabalha 2, paga 60. Trabalha em 3, paga 90. Casa, por que, só para você entender, nota de expediente publica no Diário Oficial, e nós pegamos todos os diários oficiais. Tribunal é uma estratégia diferente. Tem que ter um robô por tribunal. Um robô que vai lá, loga no site do tribunal, bota login e senha do advogado, abre o painel de intimações, lê o painel de intimações, entende a intimação, traz para dentro do software.
e protocolo eletrônico por dentro do sistema é por protocolo. Então, aí tem preços diferentes, porque no MIRT, ele vai custar o mais caro, R$ 6,50. Mas porque o cara pode contratar um, não tem volume. No preâmbulo, paga R$ 13,50 no CPJ. Por quê? Porque tem que contratar no mínimo 400 por mês. Então, claro, né, é lei de mercado. Então, isso muda um pouquinho. Mas esses serviços complementares, eles são adicionais à mensalidade. Aí ainda tem uma segunda fonte de receita que ela não existe no MIRT, que é a implantação. Ela existe no Office, que é uma política bem baratinha, aí, que a gente cobra aí R$ 450 para ativar um cliente novo, quer dizer, pegar os dados do cliente e botar no sistema. E na preâmbulo, via de regra, é 2 vezes o valor de uma mensalidade. Então, o cliente com 50 usuários contratou lá R$ 10.000 por mês. Nós vamos cobrar R$ 20.000 para o setup do sistema. Pegar o banco de dados dele, que ele já tem. Um cara com 50 usuários tem banco de dados. Um cara que recém se formou não tem banco de dados. Ele não tem histórico de petições para mudar. Né? Então, são essas receitas que nós temos. Mas a estratégia é recorrência, tá? Só completando, Caio, a estratégia é recorrência. A estratégia da empresa é aumentar sempre o MRR, né? Que é o conceito de receita recorrente mensal. Então, todas essas empresas que trabalham na área de tecnologia por direito, o valuation dela está necessariamente atrelado à receita recorrente mensal vezes um múltiplo de valor, quer dizer, o quanto essa empresa é capaz de gerar receita, EBITDA, versus um valor, e esse múltiplo, ele não é um conceito fixo. Então, tem uma regra de mercado, né? Se fala hoje no múltiplo, na casa dos 3, 4 vezes a ROP anual, quer dizer, tu pega uma receita mensal, multiplica por 12 e multiplica por 3 ou por 4. Mas o quanto vale 3 ou 4 depende do quê? Depende de uma questão muito intrínseca, do cara que vai investir, o quanto ele acredita que ele, junto com aquela companhia, multiplica o valor dela. A gente está trazendo a valor presente em 3, 4 anos de receita bruta. Né? Então, isso depende. Aí já houveram business que você pode procurar na internet, que eu estou falando aqui não é segredo interno, né? É conceito público de valuation, um conceito público de investimento, que é público esses fatos. Já houveram operações de investimento recente no Brasil que se pagou 2,5 um múltiplo de MRR e outras que foram pagas 7, 8. Vocês pesquisarem um trabalhinho um pouquinho mais cuidadoso de internet, aí eu não vou dar dica, porque acho que daí eu estaria furando, dando cola, né, Thomas? Vocês vão ver que muda um pouco o múltiplo, tá? Muda por causa da sinergia com o investidor. Um investidor que vê muita sinergia do seu negócio, ele paga mais caro. Um investidor que quer só o retorno financeiro do seu capital, ele paga mais barato. É isso, Caio? Isso, valeu, obrigado. Obrigado a você. Fala, Kazan. Vou fazer mais uma pergunta. Sobre a Agnes, a Office ADV, a Law Vision e essas empresas que não, projetos no geral que não foram desenvolvidos por vocês. Vocês não investiram em pesquisa, desenvolvimento e criaram de dentro. Vocês trouxeram de fora para o ecossistema. Eu queria te perguntar por quê? Como foi o processo, e aí você pode falar mais da Agnes especificamente, como foi esse processo, e quais são os pontos positivos e negativos. Por que vocês escolheram, ao invés de investir na pesquisa e no desenvolvimento, trazer de fora? A Agnes, só para corrigir, tá, João? Ela é um projeto interno, tá? Embora ela seja um serviço que possa ser autônomo, descolado do CPJ, ela é um projeto interno. Com relação ao investimento externo, é bem fácil de explicar. Qual é a lógica de qualquer investidor? O que diferencia uma companhia da outra? É a capacidade de entrega, e geralmente está associada aos founders, né? Ao quanto o investidor acredita que aquelas pessoas que são fundadoras são capazes de entregar o que está prometendo.
Então, todos os investimentos que a companhia fez, ela tinha primeiro esse critério. A gente tinha uma crença nas pessoas. Né? Embora nós sejamos uma empresa de tecnologia, nada existe sem as pessoas. A gente tem que estar sempre valorizando muito as pessoas. Então, existe uma crença nas pessoas. Segundo, essa crença não era injustificada, né? Essa crença parte de algo que essas pessoas já fizeram. E essa curva de aprendizado tem um valor muito grande. E em terceiro lugar, por exemplo, assim, a Acordo Fechado já tinha o mercado, já era cativo, já tinha aprendido muito, já tinha errado muito, e já tinha lá no mercado cativo, um MRR do negócio dela. Não faria sentido nós, embora tivéssemos conhecimento interno para desenvolver a tecnologia, pagar um preço para passar toda essa curva de aprendizado que eles já tinham passado, entende? E ainda ter que desenvolver talentos para aquele produto. Então, quando tu encontra no mercado pessoas que já passaram por isso, já conquistaram os primeiros resultados, e tu acredita que elas são capazes de continuar entregando, justifica o investimento. Então, sempre que a Preâmbulo investiu, foi por essa razão. Crença nas pessoas, reconhecimento ao que elas já haviam feito e reconhecimento a esse processo de aprendizado das pessoas. E naturalmente, tem um outro elemento que, às vezes, ele é mais confuso, às vezes, mais confuso, mais difícil do autorreconhecimento, que é o seguinte: o que eu faço bem? Qual é o meu core? Se o meu core é fazer sistema de gestão, eu não tenho experiência com plataforma de ODR, eu vou fazer uma plataforma de ODR ruim. E eu vou perder energia importante no meu core, porque eu vou pegar pessoas estratégicas do meu core para fazer algo que eu não sei. Isso também tem um valor. Só que esse valor, nem sempre, quando a empresa é pequena, ele fica na primeira camada, ele fica disponível a visão e as pessoas reconhecem isso, né? O que é um reconhecimento de uma incapacidade. Mas quando tu tem um nível mais profundo de gestão, tu tem um nível de maturidade maior na direção da empresa, a empresa reconhece mais claramente isso. Cara, nós não vamos desenvolver em casa porque nós não somos bons nisso. Ah, mas nós temos capital humano. Sim, mas o nosso capital humano tem que estar dedicado ao nosso core. Vamos reconhecer o talento do investidor, reconhecer a jornada dele e acreditar nele e fazer aquilo que a sinergia e a crença de que nós dois juntos faremos mais, melhor e mais rápido. Também quer dizer o tempo, né? Não é só fazer, é fazer no tempo certo. Então, uma pessoa que já teve a coisa de aprendizado faz mais rápido. Então, acho que são esses elementos. Também expliquei, João? Valeu, ficou claro. Beleza. E essa aquisição de novos serviços foi um diferencial no crescimento? Ou a gente está falando assim, tinha 35 anos, já tinha os clientes fidelizados, foi só ali um extra, ou foi assim o diferencial que fez vocês serem um líder em mercado hoje? A liderança, Júlia, ela não se constrói da noite para o dia, né? Então, ela sempre é um diferencial. Por quê? Porque a gente não olha para esses investimentos como retorno do capital. É que depende do tipo de capital. Veja bem, tem o capital que é o de venture capital. Esse capital ele pega e aplica um dinheiro numa companhia para multiplicar esse dinheiro ao longo de um tempo e se desinvestir na companhia. Então, tá tudo certo. Esse capital, ele está focado nisso. Eu boto 1 milhão, eu espero que com 2, 3, 4, 5 anos, essa companhia, com esse 1 milhão, multiplique esse 1 milhão de valor por 5, daqui a 5 anos eu pego os meus 5 milhões e vou embora. É isso. Quando nós estamos na operação, a gente não pode ver assim, porque nós não somos um venture capital, né? Nós não somos uma empresa de investimento, nós somos uma empresa de prestação de soluções jurídicas. Então, a gente não olha só para o capital, a gente olha para o capital e para quanto o nosso cliente fica dependente. É um sistema, é mais ou menos como assim, eu tenho um ambiente que o meu cliente, dentro desse mesmo ambiente, consegue responder a todas as suas dúvidas. Eu tenho nesse ecossistema, eu tenho dor de ODR, eu tenho uma solução. Eu tenho dor de robô, eu tenho uma solução. Eu tenho uma dor de integração, eu tenho a solução. Quer dizer, eu não preciso olhar para o mercado, olhar para os concorrentes do meu fornecedor
porque eu tenho uma banda que não é atendida. Então, isso vai consolidando uma maneira como as pessoas veem a gente. Que se tu, dona de um escritório, consegue ver, cara, eu vou entrar na Preâmbulo, e ela tem pontos fortes e algumas deficiências, como qualquer outra companhia, né? A gente tem valores e dificuldades, desafios, mas lá dentro eu vou ser bem atendido às minhas necessidades, eu não preciso sair, eu não preciso procurar um concorrente ou procurar um fornecedor externo, porque eles conseguem me atender nas minhas demandas. Vai ser mais difícil de você sair. Então, o nosso churn diminui, né? O nível de satisfação, né? O nosso NPS aumenta. Então, claro, tem desafios disso, né? Para te fazer integração cultural. Então, quando tu faz um investimento numa empresa, não é só a integração de tecnologia. A de tecnologia é mais fácil. Eu pegar 2 devs muito bons, um de cada companhia, e dizer, pessoal, eu quero que essas 2 plataformas se conversem. Qual é a dificuldade hoje de tecnologia? Tempo e dinheiro. Só isso. Hoje, tecnologia, a gente pode olhar como tudo é possível fazer. Aí está o ChatGPT, o BART, qual é o outro, aquele da Microsoft, o Copilot, nos mostrando isso, né? Que com dinheiro e tempo, tu resolve os grandes problemas da humanidade. Então, integrar 2 sistemas são só 2 fatores, dinheiro e tempo, né? Agora, a integração cultural, não. Essa demanda muita energia, demanda conversa, demanda integração de times, demanda sinergia comercial, demanda sinergia de atendimento ao cliente, criar cultura de atuação em conjunto. E como qualquer companhia de investimento, o grande desafio geralmente é esse, né? É tu criar cultura entre os times. E daí, quando tu consegue criar cultura entre os times, o crescimento é natural nas 2 plataformas. Na Preâmbulo como investidora, porque o seu cliente é mais bem atendido, e na investida, porque entra no ecossistema e pode navegar, digamos, nesse aquário de clientes que a Preâmbulo já demorou 35 anos para construir. Que tem a perspectiva do investido também. Imagina só, vamos citar o caso da Coro Fechada. Ela, numa empresa de 5 anos, tinha lá, digamos, 60 clientes ao longo dos 5 anos, bons clientes. E ela entra no ecossistema da Preâmbulo, se depara com 6.000 clientes que já confiam na Preâmbulo. Então, a velocidade que ela ganha de crescimento é muito maior. Porque ela, quando liga para o cliente, eu sou da Preâmbulo, eu sou do ecossistema Preâmbulo. Ela tem uma transferência de credibilidade. Então, é uma sinergia mesmo. Tá? Sinergia de propósito mesmo. E aí, a gente acaba crescendo dos 2 lados. Então, as 2 crescem. Tá? Nunca é um crescimento só de um lado. Porque se não for assim, o investidor não vai querer. Se o investidor não entender que ele vai ganhar também, ele não vai querer. Tá? Era isso a pergunta, Juliana? Sim. Eu sempre confiro a pergunta, pessoal, porque às vezes eu falo demais, daí a pessoa vai falar, era a minha pergunta mesmo, mas fique à vontade, tá? Bom dia, Carlos. Tudo bem? Tudo bem, Longa? Fala um pouco sobre a proteção de dados, né? Que você trabalha muito com armazenamento de dados das pessoas. Como funciona a proteção de dados dessas pessoas? Tá bem. Bom, tem 2 tipos de resposta que a gente tem que te dar. Proteção de dados, existe um critério técnico objetivo, que é cybersecurity, que é segurança do dado. A segurança do dado de todas as soluções da plataforma do ecossistema Preâmbulo são as mais altas do mundo. Por quê? Porque nós depositamos os nossos dados nas Big Techs. Então, por exemplo, aqui na Ops, nós estamos usando a AWS. A Preâmbulo Tech usa a Google. Então, os dados estão sob o nível de segurança de dados do Google. A proteção de dados, a gente está entrando numa área de LGPD. Os dados não são nossos, os dados são dos clientes. Entende? Então, quem é que é o detentor do dado? É o escritório de advocacia, que detém o dado dos seus clientes, que os detém sob um mandado, né? Um mandado que é a procuração do advogado. Então, o cliente outorga uma procuração, dá um mandado para que o advogado manipule os seus dados. Aí nós, do nosso lado, temos que ter o quê? Nós temos que ter políticas claras, e nós as temos, com relação a controle de acesso, controle de exposição dos dados quando nós os manipulamos. Mas isso acontece
em 99% das vezes, exclusivamente a nível de banco de dados no momento do setup. Basicamente na preâmbulo. No dado do ambiente não vai nem ter setup, então não vou manipular dado do cliente, né? E daí nós temos aí toda a compliance, toda a regra, uma assessoria de PO, para que os nossos colaboradores entendam a sensibilidade e tratem os dados corretamente. Mas, via de regra, esses caras nunca são expostos para nós. Porque quando vai a nível de banco de dados, os dados não estão organizados. Então, uma tabela é a data de nascimento, a outra tabela é a movimentação processual. Então, o banco de dados tem centenas de tabelas. E tu não consegue, a nível de banco de dados, saber, cara, esse CPF aqui é do Logan, esse outro é do Robson. Então, quando eu pego o CPF e o CNJ, eu consigo entender a decisão, cara, não consegue fazer isso a nível de banco de dados. Isso a nível de tela, o usuário percebe. Mas aí não está na nossa esfera jurídica, está na esfera jurídica dos advogados. Entende? Mas nós temos as duas coisas. Proteção de dados, cybersecurity, cara, todas as proteções, dupla camada, os dados estão em containers, cada container é bloqueado com vários níveis de criptografia. Existe criptografia de ponta a ponta, quer dizer, quando o dado chega na tela do usuário, ele chega embaralhado, é o sistema que desembaralha, né? Então, a nível de proteção de dados é absoluta, das mais altas do mundo. Apesar de que, né, você deve ter visto recentemente, acho que foi o Google que com a AWS que contou a notícia de que estão vivendo o maior ataque, cyberataque da história, desde agosto estão sob ataque constante de quebra de dados. Botem na internet depois e pesquisem sobre isso, né? Um ataque de segurança de um hacker, ele não é assim, vou tentar acessar uma vez. Não, o hacker faz milhares de robôs que ficam tentando bloquear o sistema e sobrecarrega o sistema. E daí, quando sobrecarrega o sistema, o que acontece é abrir brechas. E acho que é Google, se não me engano, ou Microsoft, faz o maior ataque da história. Está acontecendo agora. Começou em agosto, ainda não acabou o ataque, né? Para tentar quebrar esses dados. Mas aí já não é um problema nosso, a gente não consegue gerenciar isso, entende? Nós gerenciamos a conexão de ponta a ponta. Obrigado. Era sobre a LGPD, né, Logan? Eu te expliquei duas coisas, né? Não, ficou tudo isso aí. Obrigado. Legal. Lucas, só fazer mais uma pergunta. Não sei se o Leonardo quer ir também. Pode ir. Beleza, obrigado. Teve uma matéria que saiu até faz alguns anos, dizendo que o CPJ-3C representava 75% da receita da Preâmbulo. Eu queria saber também, porque vocês atendem escritórios e departamentos jurídicos. Uhum. E eu imagino que departamento jurídico ainda deve ser mais burocrático que os escritórios, e como é que fazer para justamente chegar até os departamentos, a aquisição desses departamentos? Tem maneiras diferentes, assim? Esse dado do CPJ, eu confesso que eu não tenho ele atualizado, tá, Robson? Quanto hoje representa, a tendência é que esteja diminuindo, apesar que ele é um software que tem um ticket muito alto. A média do ticket do CPJ aí tá na casa dos 3, 4 mil reais, tá? Enquanto que tu vai para o Office, a média cai, tá? Isso, tranquilo. Agora, a diferença de estratégia de escritório para PJ não é tão grande. As dores são diferentes, tá? Não há uma grande diferença de exigência entre um e outro. Na verdade, o CPJ ele não foi desenhado para ser um software de DJ, porque tem algumas carências que ele não responde. Por exemplo, ele não tem gestão de contratos, tipo DJ é importante. Tá? Então, o cara tem que usar outras ferramentas complementares. Em contrapartida, ele tem uma capacidade de organizar o DJ muito grande, que é aquilo que eu falei no começo, um escritório grande, um DJ grande precisa de muito nível de hierarquia de acesso. Aí nós temos a seguinte situação, DJs que são operacionais adoram o CPJ, porque eles se parecem com os escritórios de advocacia, só que eles são internos. DJs que são analíticos, são aqueles caras que não executam os processos, via de regra usam os concorrentes. Por quê? Os concorrentes são melhores na gestão de tarefas analíticas. Entende? Mas o processo de contratação não é muito diferente, não. Não é muito diferente, não.
Quando ele é um DJ operacional, quer dizer, o DJ atua nos processos, ele é basicamente igual à atuação de um escritório. Ele é um escritório interno. O que muitas vezes muda é que depende do nível de compliance da companhia, tu avança comercialmente de maneira diferente, porque não tem um dono. O cara que está conversando contigo não é ele que toma a decisão. Ele faz um projeto. De regra, ele analisa 2, 3 concorrentes, faz um projeto, faz um parecer, dá a sua opinião em relação às características dos 2 sistemas e leva para uma decisão que é impessoal de uma diretoria ou até de um conselho, né? Mas, fora essa parte comercial, do fluxo comercial, as operações, quando o contrato CPJ, elas são muito mais semelhantes. Valeu, muito obrigado, Casani. Nada. Fazendo a pergunta, tem certa relação com isso, de ticket médio e tal, eu queria saber qual que é o custo extra, por exemplo, para vocês de aquisição de um novo cliente? Como que é esse custo? E você pode também falar um pouco mais para a gente também sobre o NPS que você comentou? Se o NPS positivo, como é que tá? Tá. O nosso NPS, nós fazemos um NPS global, e ele é positivo, nós temos a grande maioria deles como promotores da marca, ele é acima de 7. Tá? Não sei exatamente agora qual é, a gente analisa isso periodicamente, em reuniões trimestrais. Eventualmente, nós também distribuímos NPS por etapas, então por setores. Então, pós-processo comercial tem uma análise, pós-implementação tem outra análise, então a gente vai... Por quê? Eu não posso pegar uma nota geral da companhia desse tamanho, com mais dos seus colaboradores, né? Então, a gente entende que tem que medir todas as etapas. E, eventualmente, uma outra etapa tem uma nota que a gente trata como anomalia, como plano de ação, para poder corrigir o NPS. Tu tinha feito outra pergunta, Leonardo, como é que era mesmo? Sobre o custo extra de aquisição de novo... o CAC. Tá. O nosso CAC, ele tem comportamento diferente, né? A gente calcula o CAC separado de inbound e outbound, tá? E a gente analisa o CAC em relação ao LTV de cada cliente. Então, o CAC de inbound, ele é sempre mais barato. Por quê? Porque o tempo de permanência do funil é mais curto. Via de regra, um lead de inbound demora na casa dos 30 dias para dar como ganho ou como perdido no funil. Mas por que 30 dias parece muito? Para o CPJ não é muito. Porque ele é um software que está com público já médio alto. O tempo de funil do Office ADV é em torno de 12 dias para o lead inbound, que é grande a diferença. Por que é grande diferença? Porque os públicos são diferentes. Já o outbound do CPJ, eu acho que está na casa dos 70 dias a média. Enquanto no Office está na casa dos 40, 45 dias, talvez. Então, eles têm comportamentos diferentes e a gente não, assim, quando está no inbound, a gente cuida muito mais do CAC, porque ele está relacionado à performance da campanha de que está sendo mídia paga. Quando a gente está no outbound, como a gente mira mais escritórios de grande porte, quer dizer, tu olha para o cara, tu conhece, faz um trabalho de dados, de investigação maior, e tu entende que aquele teu cliente, ele vai ter um long time value, né? Que ele vai gerar receita por mais tempo para ti, tu pode aceitar um custo de aquisição um pouco maior, com reuniões presenciais, a gente tem feito recentemente, começou nesse ano, eventos sociais. Então, a gente promoveu o almoço em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, e aí a gente trabalha isso dentro do custo de aquisição do outbound. Então, promover um almoço numa churrascaria de alto padrão, convidando escritórios, né, individualmente, com um convite pessoal para o dono do escritório, para que ele esteja lá, isso já aumenta significativamente o CAC daquele cliente. Né? Mas, em contrapartida, nós estamos pegando o nosso público prioritário. É aquele cara que tem 200 usuários, que vai ter um MRR na casa dos 30, 40 mil reais. Então, enquanto tem um cara que tem um MRR alto, tem um LTV bom, porque ele vai gerar muito tempo de receita, e depois que ele migra, o cara de 200 mil reais, quando ele migra, mesmo que tu tenha todos os desafios de uma migração, ele não dá churn rapidamente, porque é pesado para ele também.
né? Mudar o processo cultural de uso de uma ferramenta custa para o advogado. Imagina, treinar 200 colaboradores no novo sistema, o cara é acostumado a usar o sistema. Para usar o outro, ele tem um custo que não é calculado no quanto ele paga para a gente, que é um custo de perda de eficiência até que as pessoas aprendam as novas rotinas. Enquanto demorava 5 minutos para fazer um procedimento, até tu se acostumar, vai demorar 10, 12, vai pedir ajuda, vai trabalhar com outros 2 colegas da sala, quer dizer, tem um custo indireto que faz com que ele permaneça mais tempo conosco. Então, nesse caso, a gente não leva na ponta da faca o CAC dele, tá? Porque a gente entende que ele pode ser um CAC um pouco maior. Se ele for um CAC, digamos, aí é só um exemplo, tá? Não é que seja esse, tá? Cara, um cara que paga 30 mil reais, se tiver um CAC de 5 mil reais, tá tudo bem, né? Não é esse o problema. O problema é tu ter um CAC de 5 mil reais num cara que paga 1.000 e tem um ano e meio de permanência. Só um exemplo também, não precisa ser isso, entendeu? Quer dizer, aí tu tem o custo de 5 mil para o cara que paga 1.000, metade do tempo de permanência dele não pagou o CAC. Tu tem outros custos que acontecem, permanecem durante o tempo dele, quer dizer, a margem de contribuição do produto não paga o CAC dele. Esse é um problema que tem que estar sempre sendo olhado, tá? Então, tu tem que separar outbound, inbound, público preferencial, público que tu aceita vender. Que muitas vezes tem um produto para o cara grande, e até um ano atrás, quando eu entrei, a Prevo vendia para um cara de um usuário. Ela vendia, o cara quer comprar, vendia. Mas dizia, olha, eu te vendo, minha licença mínima são 3, mas se tu quiser pagar sozinho, eu te vendo. Aí eu cheguei como diretor comercial e cancelei isso. Não, vou vender. Mas eu quero comprar. Não, vou vender. Por quê? Porque tu vai dar churn. Ah, mas eu pago os teus usuários, mas tu vai dar churn. O programa não é feito para ti. Aí vai ter um LTV negativo, vai gerar prejuízo para a companhia, uma venda que gera prejuízo. E é isso que é uma coisa que o gestor tem que ter muito à luz, né? Tem que estar muito sempre presente, né? Margem de contribuição, LTV e CAC, e vender sistema tem que dar lucro. Então, se eu vendo um sistema para ti, tu paga 3 meses, demora 3 meses para decidir que eu estava certo, que não devia ter vendido. Eu aceito o teu argumento, eu te vendo, tu me gera prejuízo na operação. E tem 2 prejuízos. Um que a gente consegue calcular, que é o LTV negativo, quer dizer, eu gastei R$1.000 para trazer o Leonardo ia pagar R$500, pagou 2 meses e pediu cancelamento, isso eu tenho um custo, mas e no custo, os custos complementares, com sustentação, manutenção, a minha margem de contribuição não é 100%, né? Eu falei há pouco que o custo do usuário é 86, mais 20 de nuvem, digamos, a média é R$106 por usuário, meu lucro não é 106. Eu tenho margem de contribuição no produto, tem custo de tentação, tem custo de folha, tem custo de infraestrutura, quer dizer, e daí a gente tem que ter isso bem claro. Então, o inbound e público que não é o preferencial, a gente tem que ser muito rigoroso. E agora a Prevo já não vende até 5. Não vende, o cara com 4 eu quero, não, vai para o Office. Mas eu quero o CPJ, a gente não vai vender lá dentro. Ou é o Office, ou infelizmente tem que ir para o mercado. Esclareci, Leonardo? Ajudou muito. Boa, valeu. Pessoal, mais 2 minutinhos que eu tenho outra na sequência, tá? Então, vamos encerrar bem certinho ao meio-dia. Quem tiver alguma pergunta aí, eu demoro mais que 2 para responder, via de regra. Fala aí, Caio. Tazan, você comentou sobre a densidade na pirâmide, que a Preamblu está mais presente em grandes escritórios. Você pode falar um pouco qual a estratégia para crescer ao longo dessa pirâmide? A estratégia foi justamente isso. Foi feito investimento na Office, que hoje o nome da empresa é Preâmbulo Office. E nós temos um produto que é o Office ADV, que tem uma estratégia diferente do CPJ. A gente quer popular mais o meio da pirâmide. E ele não concorre com o CPJ, porque são estratégias diferentes, embora as funcionalidades estejam todas lá, assim como no MIRT. E agora o lançamento do MIRT, na quarta-feira que vem, quem estiver em São Paulo, quiser lá nos conhecer, no 4º andar da Fenalor. A feira é livre, tá, pessoal? Só paga para ir nas plenárias, a feira é livre. A gente vai lançar a plataforma MIRT, que é uma plataforma que foi pensada para
o mobile, quer dizer, ele parte da usabilidade, da experiência do advogado que quer a palma da mão, ter o celular, e ele traz um conceito de comunidade, traz um conceito quase de rede social, porque a gente entende que, assim, olhando para a Júlia e para o Robson, que são os únicos dois de câmara aberta, eles são jovens, ele não quer necessariamente fazer tudo atrás de um computador. Ele quer ter a liberdade de controlar seus processos, eventualmente no Uber, ou na hora de lazer, ou quando der um tempinho, né? Ou tá dando uma consulta médica, aproveitar para ver meus processos, tem que fazer um protocolo. Então, nós fizemos uma plataforma que ela parte do celular para o computador e não como os demais que partem do computador para o celular, e uma plataforma que permite que todos os serviços sejam feitos no celular, inclusive protocolo eletrônico a partir do celular. E nisso nós somos absolutamente revolucionários, ninguém fez isso até hoje. A segunda revolução é, nós não temos um preço fixo. Se tu olhar os maiores concorrentes, ele tem planos. Ou tu te enquadra num plano, ou tu vai no outro. Quer dizer, então tem um meio termo. Cara, o cara vende 2 usuários ou vende 5 usuários. Cara, mas nós somos em 3. E as empresas obrigam você a pagar 5. Eles dizem, não, mas tu pode até usar até 5. Esse é o pacote. Tu tem até 5. Aí é um jogo de palavras que, na nossa opinião, não é ético com o cliente. O que nós fizemos? Tu contrata quantos tu quiser. O mínimo é 1. Eu quero 1, 2, 3, 5. Tudo bem. Eu quero 50 processos. Tudo bem. Eu quero 100. Tudo bem. Eu quero 2 processos. Tudo bem. Eu quero uma nota, 2 notas, 1 protocolo, 2 protocolos. Quer dizer, não tem mais plano. Eu tenho que ter um plano, na verdade, para ter um padrão de preço. Então, nós temos um plano free e um plano pago. O resto, tu tem liberdade a partir daquele plano pago básico para fazer qualquer adicional. Então, a gente também entende que com isso vai atender uma carência de que o cliente não precisa se adaptar ao software. O software se adapta ao teu momento de vida. Isso também é uma ruptura comercial de mercado. E, por fim, nós entendemos que hoje, nesse público crescente, o conceito de pertencimento, de comunidade, ele é muito forte. Então, nós estamos desenvolvendo um conceito de comunidade dentro do software, onde, de novo, pega como exemplo a Júlia e o Robson. A Júlia está em qual cidade, Júlia? Ipatinga, Minas Gerais. Ipatinga. Tu, Robson? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, perto da minha terra, sou de Palmeiras das Missões. Imagina a Júlia poder compartilhar um sistema com o Robson. O Robson também está dentro do Meet, o Robson trabalha com trabalhista e a Júlia com LGPD. Mas a Júlia teve lá no seu escritório uma demanda trabalhista. E ela não sabe fazer. Mas ela está numa comunidade que ela tem o contato com o Robson e pode conversar com ele e combinar de fazer junto o trabalho. E combinar num nível de integração absoluto. Porque a Júlia vai pegar aquele link daquele cliente, que digamos seja o Kazan, e vai compartilhar com o Robson. Ali dentro o Robson vai poder ver o contrato, os pagamentos, as petições, e vai poder trabalhar junto com a Júlia direto no processo. Não é aquela parceria que tu faça uma parceria, eu trabalho, tu recebe, eu fico sem saber o que está acontecendo. E isso é de maneira aberta, a gente não vai nem cobrar por isso. A gente não vai permitir que eles trabalhem em conjunto, que eles façam parte dessa comunidade. E o que a gente acredita que isso vai acontecer? Vai fomentar que a Thaís, que o Leonardo, que o Logan, que o Caio e que o Thomas, esse é o software que eu quero. Ele me dá liberdade, ele me dá mobilidade, ele se adapta à minha necessidade de momento de carreira, e ele ainda me faz fazer parte de algo que eu quero. Porque, ora, é a Júlia procurando o Robson, mas no futuro vai ser o Robson procurando a Júlia. Porque lá em Santa Maria apareceu uma oportunidade de LGPD e eu já confio na Júlia. Né? Então, esse conceito de pertencimento que o MIT traz, de revolução, de quebra de barreiras, de mudança do status quo, que a gente acredita que vai fazer com que a gente popule essa base da pirâmide, né? E eu espero que tenha muito sucesso. Tem trabalhado muito para isso. Posso dizer que eu perdi os cabelos, cara, por causa disso.